pelo remetente. E nós vamos ler esse texto aqui, vou fazer alguns poucos comentários por conta de uma oração que nós vamos fazer em seguida, de gratidão a Deus. Vou repetir a pergunta que fiz da vez anterior, no domingo passado, só para saber se a memória de vocês está assim muito bem aguçada. Vocês sabem que dia é hoje, dia 17 de junho? O que tem de especial nesse dia? Estreia da seleção brasileira na Copa, isso mesmo. É verdade, gente, eu sei. Eu me antecipei para evitar que você pagasse esse mico para dizer que o fato mais importante do dia é a estreia da seleção. Nada contra. Eu mesmo confesso para você, já tenho falado aqui, que vou aproveitar essa oportunidade para dar uma relaxadinha. Chega de tanto lava-jato, tanta notícia ruim, país, enfim. Você dá uma paradinha, mesmo que você não goste absolutamente nada de futebol, como escreveu ontem o Zuenir Ventura, nos últimos, talvez 4 anos, vai ser a primeira oportunidade em que o Brasil vai poder torcer pelo mesmo lado, né? Alguns provavelmente vão dizer, eu não me interesso por isso, nem estou absolutamente sugerindo que isso vai fazer maior diferença na nossa vida. Mas, fechado aqui o parênteses, hoje é o domingo em que nós escolhemos, de maneira especial, para agradecer a Deus pelos 52 anos de vida da Igreja Betânia. Vocês todos daqui da igreja sabem que nós aniversariamos na terça-feira, dia 19. Então, já fica aqui o convite para quem não pode vir habitualmente na reunião de oração da terça-feira, que vocês venham, porque é exatamente o dia do nosso aniversário. Mas hoje, domingo, vamos celebrar de modo especial essa data tão cara para o nosso coração. Por conta disso, para que nós oremos logo em seguida, uma oração de gratidão a Deus por essa igreja. Eu sei que você é grato a Deus pela Igreja Betânia. Eu peço que você abra aí o texto de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, em que Paulo faz uma oração assim, não exatamente uma oração, mas uma manifestação de muita gratidão a Deus pela vida daquela igreja, mesma gratidão que enche meu coração. Confesso a vocês que eu me sinto hoje muito grato a Deus, muito feliz, me sentindo extremamente privilegiado por fazer parte dessa igreja desde a sua origem. E assim é que Paulo abre essa carta nos termos do que a gente vai ler. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, até o final do capítulo, são 10 versos apenas. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós. E aqui se inicia essa manifestação de muita gratidão de Paulo e dos remetentes aqui, seus amigos, fundadores da igreja de Tessalônica, Paulo, Silvano e Timóteo, pela igreja, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte,
se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Belíssimo capítulo de manifestação de gratidão a Deus por essa igreja de sonhos, jovem igreja, mas tão vibrante, tão cheia de vitalidade na sua experiência evangélica, na sua vida com Cristo. E é por isso que nós vamos agradecer agora, uma oração a Deus, na perspectiva de que, pela grande misericórdia do Senhor, ao longo desses 52 anos de vida da Igreja Betânia, vários desses elementos citados aqui, como sendo elementos que configuram o retrato muito bem acabado de uma igreja viva, de uma igreja pujante, de uma igreja abençoada, tem estado presente, misericórdia do Senhor, na vida da nossa querida Betânia. Não é assim, meus irmãos e irmãs? Amém? Você pode dizer amém? Um amenzinho menos tépido, mais robusto, amém? Amém? Graças a Deus por isso. Vocês sabem que esse texto aqui indica, só vou tempo de citar esses elementos, para você guardar no seu coraçãozinho. Esse texto é tão rico que merecia aqui muito mais dedicação do nosso tempo. Mas você guarde esses 5 elementos, vou citá-los apenas para a gente orar, que, segundo esse texto, são a descrição muito bem acabada, como lhes disse, de uma igreja de sonhos, de uma igreja viva, de uma igreja que a gente deseja ser, para além do que, pela graça de Deus, a gente já tem sido. Em primeiro lugar, super importante perceber que o que Paulo já descreveu aqui dá conta de um cenário muito difícil para o avanço dessa igreja. Ou seja, igreja com muita vitalidade cresce, via de regra, num ambiente hostil, ou num ambiente especialmente hostil. E falar em hostilidade, em tribulação, em pressão, em dificuldade, em carga contra a sua vida, a minha, a nossa, a vida da própria Igreja Betânia, é falar exatamente do cenário que a gente está a viver. Vocês, na sua vida pessoal, particular, cada um de nós, mas outros mais. No ambiente da nossa cidade, um ambiente difícil, complicado, não tem sido fácil. É uma cidade gostosa de se viver, mas cada vez menos habitável por tudo que se tem passado aqui. E é num ambiente assim que essa igreja floresce com muito vigor e com muita vitalidade. Se você fosse dedicar uma leitura aqui mais completa da carta inteira, você vai perceber que, além de um contexto hostil, difícil, de pressão, de tribulação, havia no seio daquela igreja, dentro dela, dificuldades próprias de um ambiente que reúne gente como eu e você, pecadores, precisando de graça, da bênção, em processo de recuperação. Havia problemas internos. Tinha um grupo lá que Paulo diz, é gente que não entendeu a mensagem do Evangelho, são desordeiros, ficam deixando de trabalhar, esperando a vinda de Jesus e vivendo às custas dos outros. Então, tinha esse tipo de problema dentro da igreja. Havia deficiências na fé daquele grupo que é descrito como Paulo como um grupo cheio de vitalidade, de vigor evangélico e cristão, não obstante o fato de que havia deficiências a serem reparadas na fé e na sua própria experiência pessoal. Esse é, então, o contexto. Então, você não se assuste quando a pressão vier. Não se assuste quando houver uma carga sobre a sua vida ou sobre a Igreja Betânia, entendendo equivocadamente que isso poderia ser uma evidência da falta da bênção de Deus sobre a sua vida ou sobre as nossas. Bem ao contrário,
Quanto mais da graça, quanto mais florescimento, mais pressão contrária. Porque esse é um ambiente essencialmente hostil para o avanço do reino de Deus. E as qualidades, então, que são enunciadas aqui. Em primeiro lugar, essa era uma igreja de oração. Paulo começa dizendo: nós mencionamos vocês habitualmente, sem cessar, com gratidão, e oramos por vocês. Os líderes oravam de maneira muito regular pela vida da igreja. Em contrapartida, recebiam a sua oração. Depois você leia capítulo 3 da segunda carta aos Tessalonicenses, verso 1, para além de outros, Paulo diz: por favor, orem por nós, para que o evangelho avance. Igreja com vitalidade é igreja que aprende cada vez mais esse maravilhoso beabá da experiência de vigor em Cristo, que tem a ver com oração. Gente que aprende a orar, graças a Deus, porque multiplicam-se na nossa querida Betânia as instâncias e as oportunidades e os encontros de oração. Todos os dias existe gente orando aqui na Igreja Betânia. Sexta-feira à noite, uma garotada aqui da nossa juventude, coordenados pelo pastor Vande, que passou a noite inteira aqui, fizeram uma vigília, mas aí não era meia vigília, mais ou menos, fizeram do começo da noite até às 6, 7 da manhã. O Vande está tão cansado que sumiu. Eu ia fazer referência dele aqui, se recuperando da vigília, mas está por aí. Mas não está dormindo, não. Deve ter ido preparar alguma coisa para a aula que ele vai dar em seguida. Que maravilha! Nossos jovens, ninguém, foi decisão deles. Resolveram passar a noite aqui no Salão de Cristal, orando, louvando a Deus. O Vande me disse: olha, foi ótimo, fluiu de maneira maravilhosa, graças a Deus por isso. É uma marca essencial de uma igreja rica e cheia de vitalidade e vigor. Segunda marca, aparece aqui no verso 3, vocês viram? Aquilo que pastor Antônio Carlos mencionou várias vezes nas exposições aqui da carta aos Efésios. É uma igreja com virtudes cristãs essenciais, citadas aqui essas três. Nós nos recordamos, verso 3, veja comigo, da operosidade da fé que Deus colocou no coração de vocês. Ou seja, essa era uma igreja cuja fé era operosa, cuja fé produzia, tomava atitude, trabalhava. Não havia nenhum conflito aqui no coração desses crentes sobre a questão de obras e fé. Eram obras decorrentes da sua fé em Jesus. A igreja que colocava a mão na massa, no arado, que produzia, que trabalhava, que era impulsionada por uma fé que não era exclusivamente uma fé pietista, por assim dizer, de um observador dos céus, de alguém encantado com Deus, mas que não tinha, na forma do trabalho, na direção do serviço missionário e do amor ao próximo, uma operação eficiente e eficaz. Davam graças a Deus pela operosidade da fé que havia nesses irmãos. Uma outra virtude destacada aqui, o seu amor era abnegado. Você sabe, significa dizer um amor que se negava a si mesmo, um amor essencialmente altruísta. A gente vive, você sabe, nos ambientes, nos amigos, entre si, nas famílias, vários tipos de amor. E há muitos que são uma espécie de corruptela do amor bíblico e cristão. É o amor autocentrado. É um amor que não se nega os seus próprios direitos em benefício dos outros. Não era o caso dessa maravilhosa igreja. E o texto diz: além de tudo, vocês têm uma fé operosa que produz, vocês vivem uma experiência de um amor quente a ponto de se negar a si mesmo em benefício dos outros. Vocês também são firmes na sua esperança em Cristo. Essa é uma carta escatológica, você pode lê-la toda. A segunda carta também,
o tempo todo Paulo acenando a essa esperança maravilhosa do breve retorno de Jesus, do grande dia do Senhor, por conta do que a igreja estava muito firme, não como alguns que tinham equivocadamente entendido que se existe uma esperança dos céus, nada há a fazer aqui na terra. Então eles cruzavam os braços, paravam de trabalhar, de fazer qualquer coisa, para viver às custas dos outros, na expectativa do retorno breve de Jesus. Não era assim. Vocês são firmes na sua esperança. O coração nos céus, sua perspectiva de vida com Jesus na eternidade, cidadãos de passagem cá nesta terra, mas antecipando os céus, por meio de uma vida comprometida, missionária e dependente de Deus. Havia nessa igreja, então, o primeiro elemento, uma igreja de intensa experiência de oração, uns pelos outros, líderes orando pela igreja orando por seus líderes o tempo todo. Havia esse conjunto maravilhoso de virtudes cristãs em simetria. Por exemplo, você se lembra, você conhece a Bíblia, que a igreja de Éfeso era uma igreja muito firme na doutrina, mas faltava-lhe o amor. E Jesus denuncia essa falha, essa deficiência grave na vida daquela igreja. Neste caso, não. Era simétrica, era bem equilibrada, mas ainda crescia nessas virtudes o tempo todo. Você leia a carta para você ver. Paulo diz, vocês são notáveis porque estão progredindo muito. Primeira carta, segunda carta, capítulo 1, verso 3, Paulo diz, é impressionante como vocês cresceram no amor, na fé e na esperança em Jesus. Terceira virtude que aparece aqui, verso 5 e verso 9, o evangelho era a base de toda discussão. Não era uma igreja que ficava discutindo a apologética em cima de qualquer outra referência, era o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa bendita narrativa que se chama evangelho, que dá conta da nossa condição sem Deus, do que Deus fez, do que Deus providenciou para mim e para a sua, para a nossa salvação, o que nos concede acesso a essa grande graça, arrependimento e fé, o que vai nos acontecer daqui por diante, processo de santificação, o que nos espera no futuro, isto é o Evangelho. E diz Paulo, o Evangelho chegou até vocês com poder, não uma especulação intelectual, mas essa palavra mudou a vida de vocês. Vocês viviam mal, eram idólatras, viviam agarrados a um montão de situações, verso 9, escravos de diversos ídolos. O Evangelho chegou com muito poder para transformar a vida de vocês e fazê-los cada vez mais parecidos com Jesus. Evangelho de poder. Quarta marca bendita dessa igreja, verso 6. Havia ali um sistema maravilhoso, uma atitude maravilhosa de discipulado, que eu chamo aqui de um discipulado com duplo compromisso. Vocês, verso 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Esse era o duplo compromisso. Gente cristã mais madura, abençoando os mais novos na fé. Uns imitando o bem que vem em Cristo e de Cristo nos outros. E todos imitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Compromisso com a igreja local. Por isso a gente celebra a bênção de ter vocês como membros dessa igreja que tem endereço, que tem nome, que tem localização muito específica, a Igreja Betânia, assim como a igreja em Tessalônica. Gente que se compromete com seus líderes, com sua igreja, com o seu povo, com a sua gente, no sentido de tê-los como referência e, ao mesmo tempo, referenciarem-se todos ao Senhor Jesus Cristo. E a quinta maravilhosa marca dessa igreja, tão cheia de vitalidade e de vigor, que peço que Deus nos conceda cada vez mais, versos 7 e 8. Essa era uma igreja cuja vida produzia um impacto
muito para além das suas próprias fronteiras locais, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, a vossa fé para com Deus. Que coisa maravilhosa! A igreja colocada naquele lugar era uma espécie de caixa de ressonância amplificadora dos sons benditos, maravilhosos da salvação em Jesus, da fé em Jesus. Que Deus nos ajude a sermos assim, colocados aqui em São Francisco, que a nossa vizinhança saiba que existe aqui uma fonte de luz, porque estejamos ligados à luz que é Cristo, ao seu Evangelho, a seu poder, a vida nele, cheios do Espírito do Senhor, uma caixa amplificadora desse bendito som dos céus, do Evangelho de Jesus na vida de cada um de nós. Nossa igreja colocada nesse lugar, gente, quanta coisa maravilhosa pode, deve, aliás, tem que acontecer rapidamente, em benefício dessa cidade onde Deus nos colocou. Nos colocou aqui, chamou a mim e a vocês para estarmos aqui, enquanto a gente estiver aqui, essa ressonância bendita do Evangelho de Jesus tem que acontecer, porque senão seria melhor a gente fechar essas portas. Caixa de ressonância abençoadora do Evangelho de Jesus, pela vida da igreja, como povo, como Santa Assembleia, e também pela vida de nós, cada um de nós, cada uma de nós, onde quer que Deus nos chame, nos coloque, durante a semana, durante a nossa vida, nas nossas famílias, nos lugares dos nossos trabalhos, gente que nos observe e diga, esse pessoal é normal, eles não são esquisitos, mas eles têm um toque diferenciado. É gente que conhece a vida, que fala das coisas habituais da vida, mas existe neles um poder diferente. É gente que passa pelas mesmas pressões, as mesmas tribulações, que adoece, mas tem um toque distinto aí da graça e da bênção, e nesse sentido você se torna uma caixa bendita de ressonância desse maravilhoso som do Senhor. Amém, gente amada? Vamos orar então com gratidão a Deus, especialmente pela vida da nossa igreja. Você tem um motivo particular para agradecer pela vida da igreja, você pode vir aqui, assim a gente encerra e vamos para as nossas classes. Tá bom? Obrigado, querida. Todos os domingos a gente ora por vários pedidos. Esse é um motivo